Olá, maravilha! Eu sou Maurício Benvenuti, é um privilégio imenso ter você aqui em mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre home office. Mas antes de começar, eu quero saber o que você acha. Escreve aqui nos comentários a sua opinião sobre o home office. Você acha que ele veio para ficar, que ele é temporário, que as empresas vão utilizá-lo de forma híbrida? Escreve aqui a sua opinião sobre o home office. E antes de começar também, quero pedir para você curtir o vídeo, se inscrever no canal. Olha, quando você clica no botão de se inscrever, de curtir, você não sabe o quanto isso ajuda. Você ajuda o canal a crescer, você faz o YouTube levar esse conteúdo para mais pessoas. Então clica no botão de se inscrever, de curtir, que vai ajudar pra caramba. Home Office. O Google recém anunciou que seus 200 mil funcionários continuarão exercendo as suas atividades de casa até o próximo verão do Hemisfério Norte, ou seja, até julho de 2021. Facebook fez o mesmo, inclusive Zuckerberg afirmou que metade da sua força de trabalho pode ser remota em até 10 anos. O Twitter falou que irá suportar colaboradores interessados em manter o home office para sempre. Olha só, em um comunicado da empresa, abre aspas, se nossos funcionários estiverem em uma função e situação que lhes permita trabalhar de casa e se eles assim o desejarem, faremos acontecer. Fecha aspas. No Brasil, empresas nacionais fizeram o mesmo. A XP anunciou o home office até dezembro, o Itaú anunciou o home office até janeiro de 2021. O ponto aqui é o seguinte, com mais organizações desse porte, ou seja, a gente tem Google e Facebook, duas das maiores empresas do mundo, com mais organizações desse porte anunciando que o home office vai ser incentivado por um bom tempo, isso pode mudar muita coisa. Segundo a Global Workplace Analytics, que é uma entidade que estuda o ambiente de trabalho pelo mundo, de 25% a 30% da força de trabalho americana trabalhará em casa por pelo menos 2 dias da semana até o final de 2021. Logo, isso pode chacoalhar inúmeros segmentos da economia, como por exemplo o setor imobiliário. O setor imobiliário em cidades que combinam trabalho bem remunerado e moradias caras já está sendo impactado. Em Nova York, por exemplo, alguns jovens deixaram o município. Não só jovens, mas algumas famílias mais bem-sucedidas que têm uma segunda residência em outra cidade ou em outro país, algumas delas também deixaram Manhattan. Consequentemente, o número de apartamentos vazios na cidade de Nova York é o maior nos últimos 14 anos. E apesar da cidade de Nova York ter sido reaberta, poucos funcionários de escritórios em Manhattan voltaram à sede das suas empresas. Na outra costa, na costa oeste americana, no Vale do Silício, na região ali de São Francisco, está acontecendo um movimento semelhante, porque muitos funcionários das empresas de tecnologia também deixaram a região e isso provocou uma queda no valor dos aluguéis. Em São Francisco, a desvalorização dos imóveis de julho de 2019 a julho de 2020 foi de quase 12%. Em Mountain View, a cidade onde a minha filha nasceu, 15% de desvalorização. No Brasil, segundo a Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios do Estado de São Paulo, a taxa de vacância, ou seja, a taxa de imóveis vagos, atingiu 30% dos imóveis comerciais em julho de 2020, muito maior que os 20% registrados em março desse mesmo ano. Mais gente em casa, mais profissionais trabalhando em casa significa menos viagens de negócios, menos movimentos nos aeroportos, menos gastos em hotéis. Mais gente em casa significa menos transporte urbano, menos almoços em restaurante, menos idas a bares nos fins de tarde para happy hour. Mais gente em casa significa menos gastos com serviços de limpeza, segurança e manutenção predial nos prédios comerciais. Mais gente em casa já está provocando uma mudança na forma como as residências são projetadas. Entre as principais tendências do design de interiores de 2020 está justamente o quê? O home office, os escritórios domésticos. E também, segundo o CEO da Zillow, que é um dos maiores portais do mundo de busca de imóveis, o mercado imobiliário está começando uma grande remodelação na medida em que as pessoas buscam mais espaço em casa. Se mais funcionários forem informados de que ir ao escritório é opcional, isso pode impactar todo o formato social, cultural e econômico de vida que a gente conhece. Seja para melhor ou para pior, não dá para cravar o que vai acontecer, mas é plausível a gente imaginar, a gente projetar algumas tendências com base no que a gente viu até aqui. Eu quero fazer 5 considerações para você. Primeiro, flexibilidade. Para as empresas, essa pandemia mostrou quão econômico pode ser você ter os seus funcionários trabalhando em casa, pois os gastos com aluguel representam uma das principais despesas de um negócio. Pensa comigo, mesmo que a empresa tenha que subsidiar
Parte dos custos adicionais que um funcionário precisa para trabalhar em casa, né, despesas com internet, materiais de escritório e por aí vai, mesmo com esses gastos, ela pode reduzir os gastos com salas de conferência, grandes escritórios, estacionamentos, serviços de limpeza e demais despesas que uma estrutura física demanda para as empresas. Para os funcionários, o fato de trabalhar em casa, estar mais próximo da família, do cônjuge, não precisar se deslocar até o escritório, perder horas no trânsito, tudo isso pode representar benefícios que os incentivem a desejar trabalhar em casa por mais tempo. Segundo uma pesquisa feita pela Fundação Instituto de Administração, pela FIA, ela indica que 70% dos executivos brasileiros se sentem motivados a continuar trabalhando em casa depois do período de isolamento compulsório. E 71% deles acham que o desempenho em casa é igual ou superior ao do escritório. Com isso, aquele velho mito de que trabalhar em casa não é produtivo caiu. Na verdade, embora seja mais produtivo trabalhar em casa do que as pessoas imaginavam, não é tão produtivo quanto poderia ser. Porque esse período que a gente está vivendo agora, as pessoas em casa têm a distração das crianças, tem todo esse estresse com Covid-19, ou seja, o home office atual não está acontecendo num período estável, digamos assim. Segundo, produtividade. Já que a gente está falando de produtividade aqui, em 2015, um professor de Stanford chamado Nicholas Bloom, ele fez um experimento de 9 meses com uma empresa chamada Ctrip, que na época era a maior agência de viagens da China. Tinha 16 mil funcionários. O que ele fez? Ele pegou 1.000 funcionários e dividiu em 2 grupos. 500 continuaram trabalhando na sede da empresa e 500 foram trabalhar em casa. Depois desses 9 meses, qual foi o resultado? Esses trabalhadores que foram trabalhar em casa tiveram um aumento de 13% no desempenho. Ou seja, isso representa quase que um dia extra, um dia a mais de produção por semana. Porém, mais da metade desses 500 trabalhadores que foram trabalhar em home office se sentiram isolados demais. Foi por isso que o professor Bloom indicou às empresas que desejassem permitir o home office aos seus funcionários que o fizessem de forma parcial e não durante 100% do tempo. Terceiro, o aspecto legal do home office. Aquela mesma pesquisa da FIA que eu mencionei anteriormente, ela também disse o seguinte, que apesar de 94% das empresas brasileiras terem atingido ou superado as suas expectativas em relação ao trabalho remoto, 70% planejam encerrar a prática ou reduzi-la a 25% dos seus funcionários depois da pandemia. Existem vários motivos para isso e um deles é o aspecto legal, porque a lei brasileira ela só trata de teletrabalho e teletrabalho e home office não são sinônimos. Consequentemente, isso dá margem a inúmeras dúvidas e discussões na Justiça do Trabalho. Tanto é que inúmeros sindicatos já ingressaram com ações pedindo compensações aos funcionários que foram enviados pelas suas empresas no susto para trabalhar em casa sem terem a estrutura mínima para desempenharem suas atividades. Então, certamente que o aspecto legal é um motivo que pode desestimular as empresas a adotarem o home office. A título de curiosidade, no Brasil, o teletrabalho é realidade para 15 milhões de pessoas, segundo a Sociedade Brasileira de Teletrabalho. Quarto, acesso a talentos. Hoje, a grande maioria das empresas tem o seu recrutamento restrito, limitado à geografia em que está presente. Não que isso seja ruim, mas o fato de você ampliar o raio de contratação oferece benefícios. E além disso, também ajuda a reter talentos. Imagina uma empresa que tem um talento e esse talento, por algum motivo, por conta do cônjuge, da família, precisa se mudar para uma cidade em que a empresa não tem presença. Nesse caso, com o home office, a empresa consegue reter essas pessoas em vez de perder esses talentos e ter que ir para o mercado procurar outros. E quinto, confiança tecnológica. Durante essa pandemia, a sociedade como um todo ela se tornou muito dependente da tecnologia para as interações do dia a dia. E na medida que as empresas enviaram seus funcionários para trabalhar em casa, se tornou necessário confiar nas ferramentas tecnológicas. Comunicação à distância, reuniões virtuais, sistemas em nuvem, atividades tradicionalmente presenciais foram parar no mundo virtual. Em função das empresas já estarem acostumadas de uma certa forma com essa nova realidade, talvez muitas delas não estejam tão ansiosas a voltar à realidade pré-Covid rapidamente. Não que as reuniões presenciais não vão mais acontecer, claro, vão acontecer. Nem tudo se resolve no Zoom, mas possivelmente as pessoas vão continuar usando essas ferramentas de comunicação à distância num ritmo cada vez maior. Ou seja, então aí, 5 pontos que eu quis considerar em relação ao home office. Flexibilidade, produtividade, o aspecto legal, acesso a talentos
e confiança tecnológica. Sabe, quando a gente fala sobre home office, eu lembro em 2015, quando o meu amigo Eduardo Gliss estava dando uma volta ao mundo, e sempre que eu falava com ele, ele falava: Maurício, eu estou aqui na Ásia e eu conheço um nômade digital diferente por dia. Ou seja, uma pessoa que desenvolve um negócio digital e trabalha em qualquer lugar do mundo. Naquela época era difícil entrar na cabeça esse conceito de trabalho, mas hoje, com toda essa situação que o mundo está vivendo, isso se tornou muito mais compreensível e factível para todos nós. Talvez você precise ir ao seu ambiente de trabalho porque a sua atividade precisa de certas máquinas que só existem lá, mas talvez essa reflexão possa fazer sentido para você. Se o trabalho é algo que fazemos e não um lugar onde vamos, logo não precisamos ir a um lugar específico para trabalhar. Mas Maurício, qual é a sua opinião sobre o home office? Minha opinião sobre o home office. Períodos como esse que a gente está vivendo agora, nessa pandemia, são claros momentos de virada, que transformam hábitos de consumo das pessoas, indústrias, profissões, que desfazem verdades, mitos, paradigmas. Existe todo esse esforço que é necessário ser feito para combater a pandemia econômica e de saúde que a gente vive. Nada pode ser mais prioritário do que isso. Mas, ao mesmo tempo, a Covid-19 ela abriu uma janela enorme de novas perspectivas e fez com que atividades clássicas do ser humano, como ir e voltar do trabalho, pudessem sofrer mudanças. Então, para mim, as empresas que achavam que o home office não era produtivo, agora viram o que é. Aqueles funcionários que achavam que a solução de todos os seus problemas era trabalhar em casa, agora viram que é bom trabalhar em casa, mas é bom também ir alguns dias da semana no escritório. Então, para os funcionários, para as pessoas que têm condições de realizar suas tarefas de casa, eu acredito que a gente vai caminhar num sentido cada vez mais intermediário, híbrido, onde parte dos dias eu trabalho no escritório e parte dos dias eu trabalho na minha casa. Quero saber a sua opinião. Não esquece de deixar nos comentários o que você acha do home office, qual a sua opinião sobre ele. Curte esse vídeo, se inscreve no canal. Até mais!